Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. E vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães, bolos, uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló. Entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e a ti te dei, e tu não fostes como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizestes o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de função para provar-me a ira, e me lançastes para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto os escravos como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se levanta fora o esterco, até que todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, e entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Podem se sentar. Amém. Irmãos, palavra dura sobre a vida de Jeroboão. A Bíblia, meu irmão, ela revela Deus com seus atributos, atributos exclusivos. Há atributos de Deus em nós, mas há atributos que são exclusivos de Deus, como a onipotência, Deus tem poder para todas as coisas, todo poder pertence a Deus, não há nada impossível para Ele, Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, são atributos de Deus. E o nosso Deus, Ele também, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece e vê todas as coisas. Ele é um Deus cuidadoso, Ele é um Deus que cuida de nós, Ele olha para nós não com um olhar de acusação, mas com um olhar de cuidado, com um olhar de bondade, com um olhar de amor. É assim que Deus olha para o seu povo, E aqui a gente vai estar vendo essas questões, como vai acontecer na vida de Jeroboão. O irmão já pegou poucos dias, falou sobre essa questão da história de Jeroboão, e a gente vai ver aqui Deus tratando com Jeroboão. Mas nós temos que entender, meu irmão, que o nosso Deus, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus potente, mas Ele é um Deus que vê e que cuida. Ele está vendo nessa hora, Ele está cuidando nessa hora, Ele está olhando para nós e vendo todas as nossas ações. Ele olha para a sua criação, com sentido de observar, no sentido de avaliar, mas de cuidado e de amor, como nós já falamos.
O olhar de Deus, ele vem examinar o nosso coração. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, tem um momento em que Deus vai na casa de Jessé para ungir um rei, e lá ele pega um dos filhos de Jessé, né, guerreiro forte, né, apresentador, valente, e quando ele vai ungir esse homem, o Senhor diz para ele: Samuel, não é ele, porque Samuel, eu não vejo como vê o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Meu irmão, isso é glorioso. Eu amo essa passagem, essa mensagem, sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não olha para a nossa aparência. Ele não olha para isso, ele olha lá no nosso coração. Ele está buscando lá dentro de nós, qual é o intento do nosso coração. Eu posso olhar para você, eu posso pensar mal de você, e você não vai estar nem imaginando que eu estou olhando para você e pensando mal de você. Mas o meu Senhor, Ele vai saber que eu estou com uma intenção maligna com você. Isso é glorioso, porque toda ação de Deus para o seu povo é nesse contexto, de olhar o nosso coração, de examinar o nosso caráter, de ver a intenção do nosso coração, e por isso nós não temos como escapar do nosso Deus. A nossa mensagem hoje, a gente vai tratar um pouco nesse caminho. Deus está te vendo. Nós precisamos guardar isso a cada dia na nossa vida, a cada instante, onde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo, Deus está nos vendo. O Salmo 33, versículo 13, ele vai destacar isso. Essa questão da onisciência de Deus, essa vigilância de Deus sobre a humanidade. E ela vai afirmar que o Senhor, Ele olha dos céus e contempla todos os seres humanos, né? Indicando que nada está oculto a seus olhos. Nada, meu irmão. Não tem nada que nós façamos nessa terra que esteja oculto aos olhos de Deus. E nós vamos estar vendo essas questões aqui. Então a gente leu aqui o capítulo 14, né, do 1 ao 12, e nós vamos tirar aqui desse texto, dessa mensagem, alguns pontos que aconteceram na vida de Jeroboão. Aqui no versículo 12, tem um momento aqui que ele diz, manda que a mulher dele se disfarce e manda que ela vá a Siló. E ele diz, eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo, né? Ele fala essa fala, então a gente vê o que esse profeta Aías falou a respeito de Jeroboão. Ele está dizendo que ele disse que ele seria rei. E isso sim foi o que aconteceu, né? Deus, através desse profeta, ele diz que este homem, este Jeroboão, ele seria rei em Israel, que das 12 tribos ele iria dividir, e 10 dessas tribos seria entregue na mão deste homem. É interessante aqui, meu irmão, que este homem, Jeroboão, ele era um funcionário de alto escalão, ele era um guerreiro lá no reino de Salomão, ou seja, ele era servo de Salomão. Ele não era, que chama atenção, é que ele não era da linhagem real, né? Ia passando, o reinado ia passando do pai para filho. Então de Salomão deveria ir para Roboão. Mas Deus aqui, ele está aborrecido com Salomão, e por isso essa situação ela vai acontecer. Vai mostrar que após a morte de Salomão, porque também Deus vai dizer que não seria no reino de Salomão, mas seria no reino do filho dele que ele iria dividir as tribos, e 10 tribos seria dada na mão de Jeroboão, que era servo de Salomão. Uma das coisas que me chama a atenção aqui, que, meu irmão, não importa para Deus qual é a sua posição, não importa para Deus se você está numa posição de liderança, não importa para Deus se você está no banco, não importa. Quando Deus quer contar com você, Ele vai tirar você de onde você estiver, e Ele vai contar com você, Ele vai te chamar. Foi o que aconteceu aqui. Jeroboão, ele só era um servo, ele só estava trabalhando, mas aprove ao Senhor
Aprove a Deus tirar Jeroboão daquela função e colocá-lo como rei de Israel. E mais maravilhoso ainda, que a gente vai ver aqui, ainda nesse versículo, que no capítulo 11, quando Deus vai falar dessas posições aqui, no capítulo 11, ele vai dizer, deixa eu ver aqui, só não tirar uma dúvida, no capítulo 11, ele vai dizer que... No capítulo 11, no versículo 29 ao 39, ele vai falar dessas questões. E no versículo 33 do capítulo 11, ele vai dizer por que ele está fazendo isso. Eu acho assim, muito interessante como Deus trata por completo conosco. Ele te chama, ele te diz por que ele está te chamando, ele vai te instruindo e ele, por final, ele vai te dar as instruções do que ele quer que você faça. Então aqui no capítulo ainda 11 de 1 Reis, que é quando ele vai tratar com essa questão do que o rei, do que o profeta falou com Jeroboão, ele vai dizer que o reino está sendo dividido, que era por causa da desobediência de Salomão. Salomão, meu irmão, no final do reinado dele, ele se misturou com mulheres, ele tinha muitas mulheres, muitas concubinas, e ele começou a adorar os deuses que elas adoravam, imagens de cultura, enfim, levou o povo à adoração também, levou o povo à idolatria. Então a desobediência e a idolatria de Salomão fez com que Deus dividisse essas tribos, esse reino. E essas 10 tribos foi dada na mão de Jeroboão. No versículo 38, Deus ainda vai dar agora instruções para Jeroboão. Jeroboão, se tu ouvires a minha voz, se tu fizeres tudo conforme eu mandar, se tu andar nos caminhos como andou Davi, meu filho, eu serei contigo, eu vou firmar a tua casa, eu vou firmar o teu reino. Então, meu irmão, esse Deus que tem olhos como chama de fogo, esse Deus que estava vendo esse homem como servo de Salomão, agora ele está levantando este homem como rei. Ele explica para ele por que ele está fazendo isso. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não nos deixa enganados. Ele não faz nada pela metade. Quando ele te chama, quando ele te bota numa função, quando ele está tratando com você, ele te dá tudo com clareza o que é para ser feito. E agora ele vai dar essas instruções para ele, né, sobre tudo como ele queria. É como ele faz comigo, ele faz com você, ele faz com todo o seu povo. Se tu ouvires a minha voz, se tu andares nos meus caminhos, se tu fizeres tudo conforme eu te mandar, eu serei contigo, eu vou firmar a tua casa, eu serei o teu Deus, como ele diz em algumas questões, vocês serão o meu povo. E é assim que Deus está tratando. Né? Tiago 1:22, ele vai dizer, sejam praticantes da palavra, né? E não somente ouvintes, para vocês não se enganarem com os falsos discursos, né? Então, Deus aqui prepara esse homem para ele assumir esse reinado. Mas o que acontece, meus irmãos? Quando ele assume, ele encontra uma barreira. Que barreira é essa? Essa barreira era uma barreira somente para ele, não era para o povo. A barreira era ter que ir a Jerusalém adorar ao Senhor. Essa barreira que ele fala aqui, que esse homem encontra, era porque o povo teria que ir a Jerusalém adorar o Senhor. E as outras 2 tribos que ficaram com Roboão, que era filho de Salomão, ele estava justamente em Jerusalém. Nós vamos ler aqui no capítulo, aqui no versículo 26 e 27, do capítulo 12, no versículo 26 e 27, olha o que ele diz. Quando o povo tem que ir a Jerusalém para adorar a Deus, olha o que Jeroboão diz. 1 Reis 12, versículo 26 e 27. E disse Jeroboão no seu coração: agora tomará o reino a casa de Davi,
Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor. Roboão, rei de Judá, me matará e tomará, eles me matarão e se tornarão a Roboão, o rei de Judá. O coração deles se elevou, meu irmão. Depois dessas instruções, depois do que Deus trata com Jeroboão, depois de ter tirado ele da função dele, ter levantado como rei, depois de ter dado ele todas as instruções, ou seja, ele sabia o que não era para fazer. Ele sabia, porque o reino estava sendo dividido justamente por causa da desobediência de Salomão. Justamente porque Salomão tinha ido após outros deuses e tinha virado as costas para o Senhor. Deus falou com ele, porque Deus não nos deixa enganados. Deus falou com ele, falou para ele: se tu andares, Salomão não andou como meu servo Davi, mas se tu andares, eu serei contigo. Eu vou firmar a tua casa, eu vou firmar o teu reino. Mas Jeroboão, ao invés de andar nos caminhos do Senhor, como o rei Davi, Jeroboão anda nos caminhos de Salomão. Ele vai deter o povo de adorar a Deus em Jerusalém. Porque por causa do coração dele, por causa do desejo do coração dele, por causa da liderança que ele tinha na mão, ele não olhou para o povo, ele não olhou para as ovelhas, ele não olhou para o povo de Deus, ele olhou para o coração dele e disse: Jeroboão, no seu coração. Se o povo subir lá, e o Roboão está lá, o coração do povo vai se voltar para ele, e eles vão querer me matar, e aí, ou seja, eu vou perder tudo, e o povo vai adorar ele. Então, o que ele faz? Ele vai e faz 2 bezerros de ouro, bota um em Dan, bota outro em Betel, ele levanta sacerdotes que nem eram da tribo de Levi, os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi, ele levanta sacerdotes que nem eram da tribo de Levi, ele levanta altares, ele faz festa, tudo em adoração aos bezerros. E ele vai dizer para o povo: olha aí, o Deus de vocês que trouxe vocês do Egito, e botou o povo, levou o povo à idolatria, guia o povo para os caminhos errados, guia o povo para os caminhos que não agradavam a Deus, e Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava vendo tudo aquilo, porque como nós começamos a falar, o nosso Deus vê tudo. Ele vê tudo, ele está prestando atenção em todos os detalhes, ele está observando. Olha, ele imaginou no seu coração, né? E ele fez os deuses, ele fez o bezerro, né? Ele botou as tribos, levantou a tribo, fez festa e disse para o povo: muito trabalho é para vocês ir a Jerusalém, veja aqui os teus deuses, ó Israel. E assim ele manipulou o povo. Meu irmão, hoje o que tem de líderes manipulando o povo, como diz a Santa Escritura, fazendo do povo negócio, usurpando o trono de Deus, não atentando para as palavras do Senhor, não atentando que eles estavam lá no mundo perdidos nas práticas, nas mãos do diabo, e o Senhor os amou, a graça os alcançou, os trouxe para o reino da glória de Deus, tratou com eles, levantou eles para serem ministros da casa de Deus, e hoje eles fazem das ovelhas do povo de Deus negócio. Era o que Jeroboão estava fazendo aqui. Não olhou para Deus, não olhou para as instruções. As instruções estão aqui, mas não estão olhando para as instruções, não estão dando ouvido à voz de Deus. Viu o que Deus falou para ele ali na leitura? Que ele virou as costas para mim. O povo hoje vira as costas para Deus, vira as costas para o nosso Senhor. Mas quando você chega aqui no capítulo 13,
Meu Deus! O nosso Deus é maravilhoso. Esse capítulo 13, eu mesma o denominei de misericórdia e oportunidade. Porque no capítulo 13, a gente está tentando desmembrar toda essa história nesses 30 minutos, para que a gente possa entender um pouco da história do que Deus tratou e quer tratar conosco hoje. No capítulo 13, agora de 1 Reis 13, Deus vai enviar a este homem um outro profeta, que ele chama aqui de um profeta desconhecido. E esse homem, ele chega e ele vai profetizar sobre o altar. E quando ele vai profetizar, Jeroboão ia lá oferecer uns incensos lá e no altar, e ele chega, ele começa a profetizar. O altar vai se fender e vai ser assim, 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 assim. Ele está profetizando, e nesse momento Jeroboão levanta a mão e manda prendê-lo. A mão de Jeroboão fica ressequida, e aí o próprio Jeroboão pede para ele orar, ele ora e a mão dele volta ao normal, e nem assim o coração de Jeroboão quebrantou. Misericórdia de Deus. O nosso Deus, ele é Deus de oportunidades, e isso é muito maravilhoso, e isso é muito glorioso, porque nós somos errantes, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós muitas das vezes, mesmo sendo pecadores e falhos, nós podemos andar nos caminhos do Senhor, porque senão ele não teria instruído para que isso fosse dessa forma. Ainda assim, este homem, essa misericórdia de Deus, o que é misericórdia? Esse homem, pelas ações dele, ele merecia ser punido severamente por Deus, mas Deus não fez isso. Deus entrou com misericórdia, ainda enviou outro profeta, dando ele oportunidade, porque hoje, esses líderes de hoje, que estão fazendo do povo negócio, que estão brincando com as ovelhas do Senhor, hoje, mais uma vez, meu irmão, eles recebem misericórdia, eles recebem uma oportunidade da parte de Deus, porque o nosso Deus, ele é assim, ele é um Deus de amor, ele é Deus de misericórdia, ele é Deus de bondade, ele não olha para nós para nos punir e ficar nos ferindo o tempo todo. Ele olha para nós, mas ele quer ver em nós crescimento, ele olha para nós, mas ele quer ver em nós maturidade, ele quer ver obediência, ele olha para nós, mas ele quer ver um povo que ele possa dizer, como ele disse a respeito de Jó: olha lá, Satanás, o meu servo Jó, homem temente fiel. Ele estava olhando e vendo as ações de Jó, o intento do coração de Jó. Hoje ele olha, ele vê o intento do meu coração, ele vê o intento do seu, e ele vê desses líderes, ele vê das pessoas que estão manipulando as outras para o seu bel prazer, para o seu bel prazer, para encher o seu bolso, para continuar nas posições, porque aqui Jeroboão, ele estava com medo de perder a posição que agora ele tem, e não olhou para o povo, estava olhando para ele, olhando para aquilo que ele queria, para o que era melhor para ele, e não para as ovelhas do Senhor. A gente volta aqui no capítulo 14, e a gente vai ver que Jeroboão, ele ainda vai usar mais outra situação, porque agora ele vai mandar a esposa dele se disfarçar. Agora ele está com um problema, né, que o filho dele está doente, e ele vai mandar a esposa dele se disfarçar para ir até esse profeta, o outro Aías, né, em Siló. Esse profeta, ele está em Siló, e agora Jeroboão vai mandar a esposa dele lá, vai lá para ver, para a gente saber o que vai ser do menino, e ela vai disfarçada. Esse homem agora, ele está cego por causa da idade, a história também vai mostrar, como a gente pode observar, o tempo já passou bastante, porque agora Aías é um profeta que está cego devido à idade, da velhice, e essa mulher agora, amando do seu marido, ela vai disfarçada lá nesse profeta para tentar ouvir da parte dele uma palavra.
Irmãos, eu creio que aí, o pensamento de Jeroboão era ouvir uma palavra de bom grado, porque ele próprio sabia das ações dele. Tudo aquilo que nós cometemos que não agrada a Deus, que é contra a vontade de Deus, queima no nosso coração. A gente sabe quando a gente não está fiel diante do nosso Senhor. A gente sabe quando a gente precisa se arrepender, recomeçar. A gente sabe quando a gente está sem forças. A gente sabe quando as nossas ações não estão agradando ao Senhor, né? E aqui Jeroboão, agora ele manda a esposa dele lá, né? Com desejo de ouvir, vai para lá, vai disfarçada, né? Com desejo de ouvir uma palavra que o agradasse, uma palavra que não fosse desfavorável devido à apostasia e tudo aquilo que ele estava fazendo naquele lugar. Mas aqui no versículo 4, né, ele vai dizer aqui, olha, que esse profeta e a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, do versículo 4 do capítulo 14, e se levantou e foi a Siló, entrou na casa de Aías, e Aías não podia ver por causa dos seus olhos, que estavam já escurecidos por causa da velhice. Irmãos, esse homem estava velho, ele estava cego dos olhos físicos. Nós podemos nos esconder de quem a gente quiser. Eu creio que essa mulher, ela passou por pessoas pela rua, disfarçada, muitos nem a conheceram realmente, né? Mas o profeta Aías, ele era um homem de Deus, ele era um homem que ministrava a palavra da parte de Deus. Então a gente pode enganar, a gente pode mentir, a gente pode fazer o que quiser para tentar enganar outros, mas a Deus, o nosso Deus que tem olhos como chama de fogo, o nosso Deus que passeia no meio dos castiçais de ouro, o nosso Deus que está nos vendo e vê lá no profundo do nosso coração a intenção do nosso coração, a esse nós não temos como enganar. Não temos como enganar a Deus. Por isso, nessa noite, arrepende-te. Não disfarça, não disfarce. Não adianta usar um disfarce para o nosso Deus, né? Não disfarce, arrepende-te. O arrependimento, ele é o caminho para uma nova vida com Deus. Na semana também o irmão pregou, né, sobre se humilhar diante do Senhor, é reconhecer, errei, estou errado e eu quero recomeçar. Coisa que Jeroboão não fez. Não fez. Né? No versículo 5 ainda desse capítulo vai dizer assim: porém o Senhor disse a Aías. Meu Deus vê todas as coisas, meu irmão. Deus já nos via antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos, Deus já nos conhecia. Então nós não temos como esconder nada do Senhor. O globo da terra está nas palmas das mãos do Senhor. É Ele quem guia, é Ele quem dirige. Nós começamos falando da onisciência de Deus. Onisciência de Deus, e Deus olha com amor, com carinho, para que nós possamos estar de pé na presença de Deus. E o Senhor disse a Aías, aquele homem era cego, mas o Deus que estava com ele, vê e sabe todas as coisas, ele disse para ele: a mulher de Jeroboão vem aí consultar-te sobre o filho. Assim tu falarás, e entrando ela, fingirá ser outra pessoa. Às vezes, meu irmão, a cegueira física não é o suficiente para deter uma pessoa, se ela estiver em Deus, o Todo-Poderoso. Porque esse homem, ele estava cego, e ainda assim Deus estava com ele, Deus estava tratando, Deus estava dirigindo. E logo no versículo 10, a gente vai ver o que aconteceu com Jeroboão. O juízo de Deus veio sobre a casa de Jeroboão. Viu que ele falou para ela: você vai, assim e assim te diz o Senhor, e quando você botar o pé na cidade, o menino morrerá.
E assim foi, meu irmão, o juízo de Deus na casa de Jeroboão. Por quê? Porque o coração de Jeroboão não se quebrantou diante de tudo que ele recebeu. Nós também recebemos de Deus. Nós recebemos de Deus o chamado, nós recebemos de Deus a direção, nós recebemos tudo de Deus de como proceder. Mas aqueles que não estão procedendo segundo o desejo do coração de Deus, estão agindo segundo o seu próprio coração, o juízo de Deus virá, meu irmão. As oportunidades vêm, porque hoje é mais um dia de oportunidade. O nosso tema de hoje é esse: oportunidade. Deus está vendo, porque nós não temos como fugir da presença do Senhor. Nós poderíamos aqui hoje, irmão, falar de tantas outras passagens. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela de princípio ao fim, de Gênesis a Apocalipse, ela fala da onisciência de Deus. Lá do início, a gente vê Deus tratando com Adão. Lá no final, a gente vê o Senhor passeando no meio dos castiçais de ouro e cuidando da igreja, e cuidando do povo. E ele diz: ai daquele que não apacenta as minhas ovelhas. Por isso o juízo vem. Salomão não apacentou, o juízo veio. Se Jeroboão não apacentou as ovelhas do Senhor, o juízo veio. E a gente sempre repete uma passagem aqui, que é de Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E se hoje nós não apacentarmos as ovelhas do Senhor, o juízo também virá. Primeiro vem a oportunidade. A gente vê que primeiro vem os ensinamentos, vem o chamado, vem as instruções, vem dizendo porquê, ele vem cuidando, falando, aí vem dando oportunidade, vem entrando com misericórdia, vai enviando e vai falando, até a hora que ele vai chegar, vai dizer: chega, e deixa o bel prazer, ou entra com o juízo. Então a gente poderia falar de muitas outras situações, porque a Bíblia do início ao fim, ela está repleta dessa situação, mostrando Deus com o olhar dele sobre o povo. A gente poderia falar de Ananias e Safira em Atos 5, quando eles vão lá e mentem lá, e Pedro vai dizer para eles assim: tudo era de vocês, se vocês vendessem e ficassem. Mas vocês não estão mentindo para homem, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Juízo de Deus. Os olhos de Deus sobre o povo, a gente poderia falar lá de Êxodo 32, quando Moisés está lá em cima no monte com Deus, demorou lá no monte, o que o povo fez lá embaixo? Bezerro de ouro para adorar. Moisés estava lá em cima, Moisés não sabia, mas o nosso Deus que vem e sabe de todas as coisas, virou para Moisés e falou: vai lá, o coração do povo já se corrompeu. Meu Senhor, nós podíamos falar de Evangelho de João, do capítulo 1, do 47 e 48, quando Natanael, Jesus fala para Natanael: antes de Filipe te trazer, eu te vi você debaixo da figueira. Aleluia, Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor está aqui, meu irmão, nessa noite. Ele está passeando no nosso meio. Ele está cuidando de nós. O nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de juízo e de justiça também. Ele cuida da sua igreja, ele cuida do seu povo, e ele está vendo. Ele está vendo. Não deixe que nada corrompa o seu coração. Faça tudo conforme o desejo do coração de Deus. Faça tudo conforme o Senhor mandar. Não usurpe das ovelhas do Senhor, porque as ovelhas são do Senhor. Ela não é minha, ela não é sua. Muito pelo contrário, o cabeça é Cristo. Nós somos o corpo. A ovelha, a palavra de Deus diz que a ovelha conhece a sua voz e o segue. Então, como ovelha de Jesus Cristo, nós temos que ouvir a voz do nosso Senhor e o seguir em obediência.
não cometer esses erros, porque Jeroboão recebeu todas as instruções que o Salomão tinha dito, tinha feito, e ainda assim ele fez as mesmas coisas. Botou o povo para adorar lá em Betel, né? Lá em Dan, com bezerros de ouro, e olhou para o desejo do seu coração e não atentou para aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, né? Que a gente venha aproveitar mais dessa oportunidade e não deixar que nada suba no nosso coração, né? Que venhamos ser verdadeiramente esses servos obedientes, fazendo tudo conforme o Senhor mandar. Amém?